Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós estamos chegando no Natal. E nós temos falado durante este mês de um tema natalino, né? Aleluia, o Rei nasceu. Eu quero convidar vocês a fazer a leitura comigo do texto de Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao 7. Durante este mês, o pastor Décio já fez essa leitura por diversas vezes. Eu acho que é interessante nós relermos ela nesta manhã e nós vamos refletir algo dentro dessa palavra. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar na tela, ou mesmo aí no seu aplicativo, né? Diz assim a palavra de Deus: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Deus eterno, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença. Diante da tua palavra que foi lida, pedimos que o teu Espírito, Senhor, possa falar conosco nesta manhã, ministrar as nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser guiados, dirigidos, conduzidos pelo teu Santo Espírito. E é por isso que nesta manhã nos rendemos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos a poucos dias do Natal. Infelizmente, o significado do Natal foi corrompido, né, pelo comércio. E as diversas tradições desta data. Em meio a todo o movimento gerado pelo Natal, eu tenho percebido que nos últimos anos, desde o crescimento, né, do movimento neopentecostal, principalmente, é muito comum nós percebermos hoje grupos de pessoas cristãs que apoiam a celebração do Natal, dessa festa, e também encontrarmos outro grupo de pessoas cristãs que pedem, né, o fim desta celebração, acusando que o Natal é uma festa pagã. Eu quero nessa manhã poder, na verdade, responder algumas perguntas, ou levantar aqui algumas perguntas e buscar respondê-las, referentes ao Natal. Eu quero começar pela primeira pergunta. Os cristãos da igreja primitiva comemoravam o Natal? E nós temos que ser muito sinceros, né, em tudo aquilo que nós analisamos, refletimos a respeito da palavra. Não existe nos evangelhos e nem quaisquer outros textos do Novo Testamento alguma menção
sobre a festa de Natal. Tudo que nós encontramos a respeito do nascimento de Cristo, nós encontramos palavras que haviam sido entregues pelos profetas, como nós lemos nesta manhã, e depois nós vamos encontrar, claro, nos textos do Evangelho, o cumprimento destas palavras proféticas, o nascimento propriamente do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas não há nenhuma menção, é claro, de nenhuma festa a partir deste nascimento, comemorando, por exemplo, no segundo ano já de Jesus de vida, os cristãos, ou seus seguidores, comemorando que Jesus andava no meio deles. Isto é, não há nenhuma menção disso. Então, podemos pensar que nos primórdios da igreja cristã não se comemoravam o Natal, como nós hoje conhecemos e como nós temos hoje datado, em nosso calendário. O fato do Natal não ser citado nos textos do Novo Testamento não o torna, por isso, uma festa pagã ou errada aos olhos de Deus. Mas eu acredito que nos primórdios da igreja, o Natal, ele era celebrado não como uma data institucional, mas se nós entendemos verdadeiramente o significado do Natal, é bem possível que você consiga ver os primeiros cristãos celebrando o Natal, ainda que não com este nome, mas a cada vida que se prostrava diante de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele era o seu Senhor e Salvador. O Natal, ele não tinha um dia no calendário, ele não era comemorado num horário específico da noite, ele não acontecia na agenda humana, mas o Natal acontecia nos corações dos homens cada vez que alguém se prostrava e reconhecia que Jesus Cristo era de fato o seu Senhor e Salvador. Era Natal, sempre que Jesus nascia na vida de alguém como seu Salvador. Sempre que Jesus era gerado no útero do coração de um ser humano, era Natal. E eu acredito que ainda hoje, nos céus, a mesma festa que aconteceu na noite em que Maria deu à luz a Jesus, ela se repete a cada vida que permite que Jesus faça morada em seu interior e dirija o seu viver. Eu diria para você que os anjos e os céus comemoram o Natal todos os dias, porque sempre alguém está reconhecendo Jesus Cristo em algum lugar deste mundo como seu Senhor e Salvador. A segunda pergunta que eu gostaria de levantar é: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? O dia de Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano 350, através do Papa Júlio I, sendo mais tarde oficializado como feriado. A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu. E por isso, a comemoração do Natal não fazia, acredito eu, parte das tradições cristãs em seu início. Não conseguimos precisar na história o dia exato que Jesus nasceu. Não se sabe. Não se consegue estabelecer, a data no calendário oficialmente exata do nascimento de Cristo. Entretanto, estabelecer no calendário uma data para celebrarmos o dia em que Deus se fez homem,
para a nossa salvação não é pecado algum. Eu diria que é até positivo termos uma data para lembrarmos que fomos agraciados por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. É uma oportunidade para nós cristãos de fazermos com que a verdade de que o Filho de Deus se fez homem, se tornou carne, veio ao mundo, morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados, dando a nós a oportunidade, então, de sermos salvos, pois todo aquele que crer nele será salvo, diz as Escrituras. É uma grande oportunidade para nós anunciarmos essa verdade. E eu diria, então, que nós, a Igreja de Jesus Cristo, não devemos abrir mão dessa oportunidade. Seria um retrocesso de nossa geração entregar de volta esta data para o calendário pagão. Então eu vou para a terceira pergunta. Por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? O Natal começou a ser celebrado no dia 25 de dezembro para substituir a festa pagã chamada Saturnália. Uma festa ao deus Saturno, que por tradição acontecia entre os dias 17 e 25 de dezembro no Império Romano. Esta festa, ela era realizada no solstício de inverno. Neste mesmo período que ocorria essa grande festa, também eram celebrados cultos a outros deuses. Um dos cultos era celebrado ao deus Apolo. Outro culto era celebrado ao deus Mitra, que é, para eles, o deus Sol. Este era o mais popular, era o mais importante para eles nesta comemoração. O culto ao deus Mitra, deus Sol, ele era celebrado nos dias 24 e 25 de dezembro. Data que, segundo a lenda, correspondia ao nascimento dessa divindade. No ano 273 depois de Cristo, o imperador Aureliano estabeleceu o dia do nascimento do Sol em 25 de dezembro. Data conhecida, então, pelos romanos, ainda hoje, como Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invencível. Somente no século IV, que o nascimento de Cristo começou a ser celebrado por nós cristãos. Até então, nossa principal festa era a Páscoa, que celebrava a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nascimento de Cristo começou a ser celebrado nesta data, porque em 313, Constantino, então imperador, se converteu ao cristianismo e oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano, possibilitando dessa forma a oficialização da data no ano 350 pelo Papa Júlio I. Muitos, são muitos mesmo, que ainda hoje não acreditam na conversão de Constantino. Pensam que foi somente uma ação estratégica para governar o Império Romano, que se encontrava neste período muito dividido. Talvez tenha sido, não sei. Muitos historiadores dizem que realmente não houve uma conversão. Mas, de fato, ele tornou o cristianismo a religião oficial. A oficialização do cristianismo como religião do Império Romano
trouxe profundas mudanças para a sociedade romana e para a igreja de Cristo, implantada então pelos apóstolos. A igreja apostólica e também agora romana, uma vez foi oficializado pelo imperador romano, buscando a aceitação do povo, passa então a agregar datas e imagens dos cultos pagãos, transferindo a estes valores cristãos. Então nós podemos afirmar que a comemoração do Natal, em substituição da Saturnália e dos cultos que ocorriam durante este período ao deus Mitra, o Sol, foi inicialmente uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. E diante disso, então, nós precisamos responder a outra pergunta. Podemos comemorar o Natal no dia 25 de dezembro? Eu não tenho medo de dizer que podemos e devemos comemorar o Natal na noite do dia 25 de dezembro. Como eu já falei anteriormente, seria um retrocesso da nossa geração entregar essa data do calendário para o culto pagão novamente. No fundo, eu me alegro em saber que uma festa pagã acabou sendo ofuscada e transformada num dia para lembrarmos que Deus se fez homem e habitou entre nós. Volto a dizer, esta data hoje é uma grande oportunidade para anunciarmos o nosso Senhor e Salvador às pessoas. O fato de não sabermos a data exata do nascimento de Jesus e de sabermos que nesta data se comemorava uma festa pagã, não tira o valor do Natal para nós cristãos. Primeiramente, porque o Natal continua sendo uma realidade, independente do dia. Deus se encarnou e habitou entre nós. Esta é a mensagem do Natal. É isto que devemos comemorar. Aleluia! O Rei Jesus nasceu. A promessa do Pai se cumpriu. É Natal. Nós precisamos anunciar esta verdade em todos os lugares. Amém? Eu vou pedir para que possa passar para mim o slide. A segunda razão, porque o Natal já havia sido anunciado muito antes de acontecer. Nós vemos hoje aqui o texto. Um texto que provavelmente foi escrito entre 800 e 700 anos antes de Cristo nascer. O Natal de Deus já havia sido anunciado antes de Cristo nascer. Mas, na realidade, o Natal já havia sido anunciado antes que a terra existisse. Porque antes de criar todas as coisas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo já haviam planejado esse dia em que o Filho se tornaria homem e habitaria em nosso meio, andaria entre nós, morreria a nossa morte. Então o Natal é algo que já é pensado, planejado, trabalhado antes da própria criação. Bom, tendo em vista, e eu espero que vocês tenham entendido, que podemos e devemos comemorar o Natal, então eu vou responder agora a pergunta: como devemos comemorar o Natal? O Natal deve ser um tempo para a família se unir ao redor da mesa e compartilhar da mesa com seus familiares e amigos. Mas é imprescindível a presença de Jesus nesse dia de celebração. É preciso dar a Jesus a honra, a glória que lhe é devida. E este é um dia para se fazer isto, onde todas as pessoas de alguma forma estão com o coração abertas para ouvir a mensagem que o Filho de Deus nasceu.
Festejar o Natal sem falar de Jesus seria como ir a uma festa de aniversário sem a presença do aniversariante. Aproveite este momento, aproveite esta data para anunciar a salvação em Jesus para a sua família e amigos. Pare um instante, né? Chama todos os seus familiares, amigos que estiverem com você nesta noite. Chama eles, faça uma roda. Leia esse texto de Isaías com eles e fale. A profecia se cumpriu. O Salvador veio. Ele já nasceu. Então eu quero dizer para você comemorar este Natal fazendo com que haja 2 eventos no seu Natal. O primeiro, que haja luz. Diz o texto de Isaías, no verso 2 que lemos: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías declara de maneira profética que quando o Messias viesse haveria luz para aqueles que estavam em trevas. Até a vinda de Jesus ao mundo, a humanidade vivia em escuridão e medo. A realidade da condenação espiritual, da incapacidade de se viver para Deus, era sufocante sobre a humanidade. Mas Jesus trouxe luz ao mundo. Ele é a própria luz. Ainda hoje, pessoas entre nós, nossos familiares, amigos, se encontram em trevas, se encontram cheios de medo com relação à morte, com a vida por vir, não sabem o que virá do outro lado. Natal é tempo de luz, é tempo de falar deste amor, da bondade de Cristo. É tempo de luz não por causa das milhares de lâmpadas que enfeitam as cidades, mas sim porque Jesus, o Salvador, ilumina a estrada que nos leva de volta aos braços do Pai, no qual, por meio dele, Jesus, podemos então chamar Deus de Pai, nosso Pai. Jesus é a luz, que tira de nós o peso que as trevas nos fazia carregar ao longo da nossa vida, nos fazendo pensar que Deus já não se importava conosco, mas Jesus vem ao mundo para mostrar que Deus nunca se esqueceu do ser humano, que desde antes da criação, Ele já desejava alcançar cada homem, cada mulher, cada vida. Jesus é a luz que retira de nós a cegueira espiritual, que como câncer alimentava a culpa em nós, nos fazendo acreditar que Deus nunca ouviria o nosso clamor. Mas Jesus é a luz que nos faz saber que Deus ouve as nossas orações. E Ele mesmo nos ensina a orar. E diz para nós, quando for orar, comece: Pai nosso que estás no céu. Jesus é a luz que ilumina nossas vidas, nos fazendo ver o amor de Deus por nós. Jesus é que nos mostra que o Pai está de braços abertos, desejoso para nos abraçar, assim como na história que Ele contou do filho pródigo, o pai que todos os dias ia para o portão da casa para ver se o filho estava voltando. Natal é o encontro com o Pai de braços abertos. Comemore o Natal, faça que haja luz sobre as vidas que estarão com você nessa noite. Comemore o Natal, fazendo também com que haja alegria. Isaías 9:3 diz assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. O texto cita a palavra alegria 4 vezes apenas neste versículo.
A ideia de alegria está ali, não é? Exultar, regozijar, e na própria palavra, alegria. O profeta Isaías imagina o dia da vinda do Messias como o dia mais alegre de todos os tempos. Contudo, eu quero dizer para você que ele não está falando de uma alegria passageira, como nós conhecemos, mas ele está falando de algo que vai crescendo todos os dias em nossa vida, de uma alegria que vai perdurar para a eternidade. Isaías aponta que o Messias traria alegria para aqueles que já não tinham esperança, para aqueles que não sabiam se ao certo iriam conseguir colher, ou mesmo se vencer o inimigo, mas que no fim iriam transbordar de alegria ao verem a colheita e os despojos do inimigo. Alegria para todos sempre, alegria do seu trabalho, alegria contra as lutas do inimigo, alegria. Natal é tempo de se alegrar, porque o Salvador nasceu, aleluia. Lamentavelmente, institucionalizou-se sobre o Natal que a alegria se baseia nas festas cheias de presentes, comidas e bebidas. Muitas pessoas passam esta data vivendo e experimentando tristeza e solidão. E passam dessa forma porque, não tendo como presentear os filhos amados, são tomados pelo sentimento de tristeza, muitas vezes até de culpa, e buscam então a solidão na noite de Natal, envergonhados, porque não conseguem dar um bom presente aos seus filhos. Outros trazem na memória, já da infância, as noites tristes de Natal, quando ainda criança, viviam na expectativa de receber um belo presente para brincar com seus amigos, mas seus pais, sendo pobres, não podiam lhes dar o que sonhavam. Esperavam uma bicicleta, às vezes ganhavam um shortzinho. Esperavam ganhar o Falcão, essa é antiga, hein? Acho que nem, os jovens aqui nem sabem o que é o boneco Falcão, né? Eu não ganhei o boneco, eu ganhei uma camiseta com o Falcão. Olha que meus pais queriam dizer que eu era o próprio Falcão, né? Mas muitos guardam a tristeza no coração dessa noite por não terem recebido aquilo que sonhavam, que o comércio vendia. E eu quero dizer nessa manhã que a alegria do Natal vai muito além disso. É muito, mas muito além disso. Nós poderíamos ainda nos alegrarmos, e essa não é a razão da alegria do Natal, mas ainda assim eu quero dizer que poderíamos nos alegrarmos por ter comida farta, por termos roupas novas e presentes. Poderíamos sim nos alegrar também por termos a oportunidade de abençoar aqueles que não têm, visitando então aqueles que se encontram enfermos, órfãos, idosos e pessoas desamparadas, e podendo dar a eles algo nesta noite, um presente, uma mesa farta. Mas eu ainda quero dizer que, ainda que isso possa nos alegrar, isso é apenas alegria passageira. E Natal não se refere a esta alegria, mas a alegria de Natal está em Cristo Jesus. A alegria do Natal se encontra na pessoa de Jesus, no saber que o Salvador veio até nós e nos ofereceu por meio dele a vida eterna, e nos oferece ainda hoje a vida eterna. A alegria está em saber que nele fomos reconciliados com Deus, que já não existe mais condenação para aqueles que nele crê.
que nós, nele, estaremos vivendo todas as promessas e vitórias conquistadas na cruz. Essa é a razão da alegria do Natal. Amém? Não tem nada a ver com essas coisas de comida, bebida, festa, presentear, tudo isso é bonito, é gostoso, e devemos nos alegrar, mas a verdadeira alegria do Natal está em sabermos que não vamos mais para o inferno, porque Cristo morreu e pagou o preço, e agora nós temos salvação, eternamente viveremos com Deus. É essa alegria que tem que brotar dentro de nós nessa noite de Natal. Amém, querido? É por isso que devemos alegrar, e é essa alegria que nós temos que levar às pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos fazer que eles saibam disso. Eu quero concluir com vocês aqui. Não deixe que o Natal se torne uma festa comum para você. Mas uma festa, como uma festa de aniversário, ou outra data comemorativa no seu calendário. Não deixe que o Natal passe sem que você tenha essa oportunidade de anunciar: o Rei nasceu. Aleluia. O Rei nasceu. A luz se mostrou ao mundo. A alegria tem que invadir os lares, porque Ele nos salvou. Jesus não veio ao mundo para que nós simplesmente marcássemos uma data especial em nosso calendário e somente nesse dia lembrássemos de que um dia o Verbo se fez carne. Jesus veio ao mundo para trazer luz aos que estavam em trevas e alegria àqueles que já não tinham esperança. Faça desta data a oportunidade de falar do amor de Cristo. Crie essa oportunidade, para que a alegria invada os corações. Anuncie que o Salvador de todos nós já veio e morreu por nós. Que na cruz Jesus abriu as portas dos céus para todos que nele crê. A festa do Natal, ela só é bela quando sabemos o seu verdadeiro significado. Que hoje o Natal aconteça na sua vida. Que você possa encontrar-se com Deus. Que todos os dias Ele te espera de braços abertos, que você possa celebrar a sua união com Ele, e que você possa espalhar a todos o amor dEle. Eu quero encerrar com as palavras do profeta Isaías, do capítulo 9. Versículo 4 diz: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Jesus pôs fim a todo o jugo sobre nós. Natal é noite de paz, porque fomos reconciliados com Deus. Não há mais condenação, não há mais castigo, não há mais nada. Que a paz de Deus inunde o seu coração nesta manhã. Eu convido você a fechar os teus olhos. Deus amado e eterno, graças te damos, Senhor, porque estamos tão próximos do Natal e dessa data festiva, quando nos lembramos do que vieste ao mundo, que se fizeste homem, que morreste a nossa morte, e que hoje temos paz. Paz com Deus, paz conosco, porque o Senhor morreu a nossa morte, pagou o nosso preço. E Natal é lembrarmos que o Senhor veio, que a luz chegou até nós, que a alegria invada os corações, Senhor, nesse dia. Que seja Natal na vida de muitos homens e mulheres, Senhor. Que o Senhor possa nascer nos corações de nossos familiares e amigos. Que o Senhor possa nascer nos corações daqueles que ainda não te conhecem, como um dia o Senhor nasceu em nossos corações e reina para todo sempre em nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.